A grafite estalou, uma pequena fratura no silêncio do seu quarto, ecoando a fragilidade que Tiago Alves sentia quase sempre que atravessava os portões da escola secundária Val Dourado. Aos 16 anos, Tiago era um funâmbulo, equilibrando-se na corda bamba entre o mundo que desenhava nos seus cadernos, vibrante, cheio de heróis improváveis e paisagens fantásticas, e a realidade cinzenta dos corredores da escola, onde se sentia mais uma sombra do que um aluno. Vivia com a mãe, Celeste, num apartamento modesto nos subúrbios de Lisboa, na Amadora, um universo à parte da opulência discreta que muitos dos seus colegas do Val Dourado, uma escola com fama de excelência e mensalidades a condizer com o nome, ostentavam sem sequer se darem conta. Ele era bolseiro, um detalhe que parecia pairar sobre si como uma etiqueta invisível, lida apenas por aqueles que procuravam um motivo para o diferenciar. O seu caderno de capa preta era o seu escudo e o seu refúgio. Nele, Tiago, um rapaz magro de pele escura, cabelo crespo meticulosamente aparado pela mãe e olhos grandes que absorviam tudo, transformava a angústia em traços fortes, a invisibilidade em personagens complexas. A pequena cicatriz quase oculta pela sobrancelha esquerda, recordação de uma queda na infância que a mãe insistia ter sido um azar, era para ele um lembrete constante da sua própria vulnerabilidade, da facilidade com que o mundo podia magoar. Do outro lado do espectro social e da popularidade estava Gonçalo Vasconcelos. 17 anos, louro, olhos azuis como o Tejo num dia de sol, Gonçalo era a personificação do privilégio. Filho de um conhecido empresário da construção civil, movia-se pela escola com a certeza de quem nunca conheceu um não como resposta definitiva. As suas roupas eram de marca, o seu sorriso trocista, a sua crueldade casual, quase uma distração para o tédio dos seus dias. Para Gonçalo, Tiago era menos que uma pessoa. Era um alvo fácil, um lembrete divertido da sua própria superioridade. As microagressões eram o seu passatempo. Um comentário sobre o cheiro exótico do lanche de Tiago, uma imitação forçada de um sotaque que ele assumia ser de África, um encontrão acidental no corredor. Tiago aprendera a engolir em seco, a baixar o olhar, a fazer-se ainda mais pequeno. A sua pele escura, pensava ele, era como um ímã para o desprezo de Gonçalo. Foi neste cenário que Sofia Mendes, a nova professora de português, entrou. Na casa dos 30, com um brilho idealista no olhar que ainda não fora completamente extinto pelos labirintos da burocracia escolar, Sofia tinha uma sensibilidade apurada para as dinâmicas subtis de uma sala de aula. Desde as primeiras semanas notou o silêncio de Tiago, a forma como ele se encolhia quando Gonçalo ou um dos seus acólitos passava por perto. Viu também os cadernos de Tiago, sempre por perto, e a forma como seus dedos pareciam encontrar consolo no simples ato de segurar um lápis. Um dia, durante uma aula sobre poesia e identidade, Sofia pediu aos alunos que escrevessem um pequeno texto sobre o que vos torna únicos. Enquanto a maioria dos alunos rabiscava frases hesitantes, Tiago ficou paralisado. Único. Ele sentia-se unicamente um alvo. Gonçalo, claro, aproveitou a deixa. "Ó Stor", disse ele, com um sorriso de escárnio, "o Tiago é único. Ninguém consegue ser tão discreto. Parece uma sombra, não é?" Risos abafados ecoaram pela sala. Tiago sentiu o calor a subir-lhe ao rosto. Sofia interveio com calma, mas com firmeza, desviando o assunto, mas o seu olhar pousou em Tiago por um instante, uma mistura de preocupação e algo que ele não conseguiu decifrar. Mais tarde nesse dia, no barulho ensurdecedor da cantina, deu-se o primeiro grande abalo. Tiago sentara-se sozinho, como habitualmente, a comer a cachupa que a mãe lhe preparara na noite anterior. O cheiro rico e caseiro destacava-se entre as sandes pálidas e os iogurtes dos outros. Gonçalo, com o seu séquito habitual, passou pela sua mesa. "Foda-se, Alves, que merda é essa que estás a comer?" "Isso cheira a pobreza", disse, alto o suficiente para que várias mesas ouvissem. Antes que Tiago pudesse reagir, ou sequer pensar em reagir, Gonçalo tropeçou acidentalmente, e o seu tabuleiro de sumo de laranja voou, ensopando Tiago e a sua comida. "Oh, desculpa lá, pretinho", disse Gonçalo, a palavra pretinho, carregada de um veneno que gelou Tiago até aos ossos. "Não te vi aí, és tão escurinho." Gargalhadas explodiram à volta. Tiago ficou imóvel, o sumo a escorrer-lhe pela roupa, a humilhação a queimar-lhe o rosto mais do que qualquer agressão física. Os seus olhos encontraram os de Sofia Mendes, que observava a cena do outro lado da cantina, a sua expressão endurecida. Foi um momento de viragem.
Aquele pratinho dito com tanto desdém ecoou todas as pequenas humilhações, todas as vezes que se sentira diminuído, diferente, errado. Engolir em seco já não era suficiente. Nos dias que se seguiram, Tiago mergulhou ainda mais no seu silêncio e nos seus desenhos. O seu caderno encheu-se de figuras sombrias, de monstros com sorrisos trocistas e olhos azuis gélidos. As páginas eram um grito mudo, uma tela para a sua dor. Evitava os corredores principais, comia o seu lanche rapidamente na casa de banho. Sentia o olhar de Gonçalo como uma queimadura nas costas sempre que se cruzavam. Pensou em desistir da bolsa, em voltar para a antiga escola do bairro, onde pelo menos a hostilidade era mais previsível, menos sofisticada. Sofia Mendes, por sua vez, não ficou indiferente. Começou a introduzir, de forma subtil, temas de respeito, empatia e diversidade nas suas aulas. Falou sobre a riqueza das diferentes culturas, sobre o poder das palavras para ferir e para curar. Um dia, ao passar pela secretária de Tiago, viu um canto de um desenho que ele tentou esconder rapidamente. Era um esboço de um rapaz encolhido, rodeado por sombras ameaçadoras. Tiago, disse ela suavemente depois da aula, tens um talento incrível. A arte pode ser uma forma muito poderosa de expressão. Se alguma vez quiseres falar ou mostrar-me mais dos teus desenhos, estou aqui. Tiago apenas acenou, o coração a bater descontroladamente. Confiar em alguém, especialmente numa professora, parecia um risco enorme. Mas as palavras dela plantaram uma pequena semente de algo que ele quase esquecera. Esperança. Gonçalo, no entanto, não gostou da atenção que Sofia parecia dispensar a Tiago. Para ele, qualquer forma de validação que Tiago recebesse era uma afronta. O bullying intensificou-se. Começaram a aparecer comentários anónimos e cruéis sobre Tiago num fórum online da escola. Alguém criou um perfil falso com a sua fotografia, publicando coisas que o faziam querer desaparecer. A ostracização tornou-se mais coordenada. Os poucos colegas que antes lhe dirigiam um aceno de cabeça agora desviavam o olhar. Certa tarde, enquanto Tiago desenhava no seu quarto, a mãe Celeste entrou. Vinha cansada do seu segundo trabalho de limpeza, mas os seus olhos, habituados a ler as entrelinhas do sofrimento, viram a angústia no rosto do filho. O que se passa? Meu Tico perguntou, usando o nome carinhoso da sua infância. Tiago hesitou, mas depois as palavras começaram a sair, tropeçadas, dolorosas. Contou-lhe sobre Gonçalo, sobre os insultos, sobre a humilhação. Celeste ouviu em silêncio, o seu rosto endurecendo. Quando ele terminou, ela abraçou-o com força. Meu filho, disse ela, a voz embargada, este mundo pode ser cruel, especialmente para quem tem a nossa cor. Já senti isso na pele muitas vezes. Mas nunca deixes que te tirem a tua dignidade. Tu és forte, mais forte do que pensas. Partilhou algumas das suas próprias lutas, as portas que se fecharam, comentários velados que teve de ignorar para manter o emprego, para o criar. As palavras dela não apagaram a dor de Tiago, mas fizeram-no sentir-se menos sozinho na sua luta. Inspirado pela conversa com a mãe e pelas palavras de Sofia, Tiago começou a ver os seus desenhos de outra forma. E se em vez de esconder a sua dor, ele a mostrasse? E se a sua arte pudesse ser a sua voz? A ideia começou a tomar forma, assustadora, mas também estranhamente libertadora. Um dia, na aula de português, Sofia propôs um projeto para a Semana Cultural da escola. Vozes da nossa geração, expressar o invisível. Cada aluno deveria apresentar algo que representasse uma experiência pessoal ou uma questão social que considerasse importante. Enquanto a maioria pensava em canções ou poemas, o olhar de Sofia encontrou o de Tiago. Um entendimento silencioso passou entre eles. Tiago começou a trabalhar no seu projeto com uma intensidade febril. As suas noites eram passadas a desenhar, a digitalizar, a aprender os rudimentos de um software de animação simples com tutoriais online. Decidiu criar uma curta animação usando os seus desenhos mais poderosos, aqueles que retratavam as sombras do bullying, a dor do isolamento, mas também a centelha de resistência que começava a brilhar dentro dele. Não usaria nomes, não faria acusações diretas. Deixaria as imagens falarem. Entretanto, algo inesperado aconteceu. Um dos rapazes do grupo de Gonçalo, um rapaz chamado Rui, que sempre parecera mais um seguidor relutante do que um agressor convicto, aproximou-se de Tiago no final de uma aula. Olha, Tiago, disse ele, a voz baixa, aquilo que o Gonçalo te faz não é fixe. Eu sei que não digo nada, tenho medo dele também, mas não é justo. Rui tinha as suas próprias inseguranças. Era mais baixo que os outros, usava óculos grossos e gaguejava quando estava nervoso.
Talvez visse em Tiago um reflexo da sua própria marginalização. Não ofereceu ajuda direta, mas aquele pequeno ato de reconhecimento deu a Tiago uma força inesperada. Ele não estava completamente sozinho na sua percepção da injustiça. Sofia, por sua vez, tentou abordar a direção da escola sobre o clima de bullying que sentia existir, especialmente em relação a alunos de minorias. Encontrou sorrisos polidos e promessas vagas de estar atenta, mas pouca ação concreta. A reputação imaculada do Val Dourado parecia ser mais importante do que o bem-estar de alguns dos seus alunos. Isso apenas reforçou a sua decisão de apoiar Tiago no seu projeto, vendo-o como uma forma de contornar a inércia institucional. Ela ofereceu-se para o ajudar com a parte técnica da apresentação na Semana Cultural, garantindo que ele teria o equipamento necessário. A Semana Cultural aproximava-se. Gonçalo, alheio aos planos de Tiago, planeava a sua própria surpresa para o evento. Tinha ouvido dizer que Tiago ia apresentar qualquer coisa artística e pretendia ridicularizá-lo publicamente, talvez projetando uma caricatura ofensiva de Tiago ou interrompendo a sua apresentação com comentários jocosos. Contou seu plano aos seus amigos mais próximos, que riram com antecipação. Chegou o dia da apresentação. O auditório da escola estava cheio de alunos, professores e alguns pais. Havia uma atmosfera de excitação e nervosismo. Tiago sentia o estômago às voltas, as mãos suadas. Sofia deu-lhe um sorriso encorajador nos bastidores. Lembra-te do que falamos, Tiago. A tua voz, a tua arte, elas importam. Quando chegou a vez de Tiago, um silêncio expectante caiu sobre o auditório. Gonçalo, sentado na primeira fila com o seu grupo, tinha um sorriso presunçoso no rosto. Tiago caminhou até ao pequeno púlpito ao lado do ecrã de projeção. Não disse nada. Apenas respirou fundo e fez um sinal a Sofia, que estava na cabine de som e imagem. As luzes diminuíram e o ecrã ganhou vida. Não com uma fotografia ou um PowerPoint, mas com um desenho a preto e branco, poderoso e cru. Uma figura solitária, encolhida, enquanto sombras com olhos frios e sorrisos cruéis a rodeavam. Depois, outro desenho. A mesma figura a tentar levantar-se, mas a ser empurrada para baixo. As imagens sucediam-se, acompanhadas apenas por uma música melancólica e instrumental que Tiago escolhera. Desenhos que mostravam palavras como diferente, sombra, pratinho, a pairar sobre a figura. Desenhos que mostravam o isolamento na cantina, o medo nos corredores. Eram os seus demónios pessoais expostos para todos verem. A animação era simples, quase rudimentar, mas a emoção era palpável. Ninguém no auditório se mexia. Os sorrisos trocistas tinham desaparecido do rosto de Gonçalo e dos seus amigos. Agora havia desconforto, surpresa e, em alguns rostos, um choque de reconhecimento. A animação não nomeava ninguém, não acusava diretamente, mas a verdade era inegável. Muitos ali sabiam exatamente do que e de quem se tratava. A sequência final mostrava a figura solitária a encontrar um pequeno lápis de cor no meio da escuridão. Hesitante, começava a desenhar uma pequena flor, depois outra, e lentamente um jardim começava a brotar à sua volta, empurrando as sombras para trás. A figura erguia-se, ainda pequena, mas já não vergada. O último desenho mostrava o rosto da figura, os olhos ainda tristes, mas com uma nova centelha de determinação, olhando diretamente para o espectador. A música terminou. As luzes do auditório acenderam-se lentamente. Um silêncio pesado pairou por um momento, e depois, timidamente, alguém começou a aplaudir. Seguiram-se outros, e em pouco tempo o auditório inteiro estava a aplaudir. Não eram aplausos efusivos de entretenimento, mas aplausos de respeito, de reconhecimento, talvez até de vergonha por parte de alguns. Tiago permaneceu no palco, as pernas a tremer, mas a cabeça erguida. Os seus olhos encontraram os de Gonçalo. Pela primeira vez, viu algo diferente no olhar do seu agressor. Não desprezo, mas uma fúria impotente e talvez um vislumbre de medo. O diretor da escola, sentado na primeira fila, tinha uma expressão indecifrável, mas era claro que a mensagem tinha sido recebida. Nos dias que seguiram à Semana Cultural, a animação de Tiago foi o único assunto de conversa na escola secundária Val Dourado. A direção, apanhada de surpresa pela repercussão e pela pressão silenciosa de alguns pais e professores, incluindo Sofia, que agora tinha uma prova visual e emocional para as suas preocupações, foi forçada a agir. Gonçalo Vasconcelos e os seus principais cúmplices foram chamados para uma reunião séria. Não houve um pedido de desculpas público e grandioso por parte de Gonçalo. A sua arrogância e o estatuto da sua família ainda lhe conferiam uma certa proteção.
Mas as consequências existiram. Foi suspenso por 2 semanas, retirado da equipa de futebol da escola e obrigado a participar, juntamente com o seu grupo, numa série de workshops sobre bullying e diversidade. Workshops que ele frequentou com um ar entediado, mas que ainda assim representavam uma quebra na sua impunidade. A sua popularidade sofreu um golpe. Muitos dos seus antigos admiradores começaram a vê-lo com outros olhos, menos como um líder carismático e mais como um agressor cobarde. O poder que ele exercia através do medo e da humilhação começou a desvanecer-se. Para Tiago, a vida não se transformou num conto de fadas da noite para o dia. As cicatrizes emocionais do bullying eram profundas e levariam tempo a sarar. Mas algo fundamental tinha mudado dentro dele. O rapaz que se sentia uma sombra tinha encontrado a sua voz, e essa voz tinha ecoado de uma forma que ele nunca imaginara. Colegas que antes o ignoravam agora cumprimentavam-no com um aceno de cabeça respeitoso. Alguns até lhe pediram desculpa por terem ficado em silêncio. Rui, o colega que lhe tinha dado aquele pequeno sinal de apoio, tornou-se um amigo improvável, partilhando com ele o gosto por bandas desenhadas e filmes de animação. A escola, sob pressão, começou a levar mais a sério as questões de bullying e discriminação. Sofia Mendes foi convidada a integrar um novo grupo de trabalho para desenvolver um programa de prevenção mais robusto e criar um canal de denúncia mais seguro e eficaz para os alunos. Não era uma revolução, mas era um começo. Tiago continuou a desenhar. O seu caderno já não era apenas um refúgio para a dor, mas uma ferramenta de expressão, de exploração, de conexão. Os seus traços tornaram-se mais confiantes, as suas cores mais vivas. Um dia, Sofia encontrou-o no pátio, a desenhar o sol a pôr-se sobre os telhados da Amadora, visível ao longe. As sombras ainda lá estavam, no seu desenho e na sua memória, mas agora eram contrabalançadas por uma luz nova, uma luz que vinha de dentro. É um belo desenho, Tiago, disse Sofia, sentando-se ao seu lado. Tiago sorriu, um sorriso genuíno e aberto, algo que ela raramente via. Obrigado, Stor. Acho que estou a começar a encontrar as cores certas. Ele sabia que a luta contra o preconceito, contra a ignorância, era longa e não terminava ali, nos portões do Vale Dourado. Mas agora ele também sabia que não estava sozinho e que a sua voz, por mais pequena que parecesse, tinha o poder de desenhar um futuro diferente. E pela primeira vez em muito tempo, Tiago Alves sentiu que, apesar de tudo, o futuro poderia de facto ser um lugar mais luminoso.